Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Marilyn e nossa aula é de Língua Portuguesa e Educação Física. Conversaremos sobre textos científicos e sobre brincadeiras populares. Quero que vocês tenham atenção redobrada, porque a aula de hoje contém muitos textos. Então, acompanhem as leituras, tá bom? E leiam comigo também. Quero desejar uma boa aula para quem está acompanhando pela manhã, pela tarde e até pela noite. Estudar, galerinha, partiu! Já observaram a janela do tempo? Será que está nublado, chuvoso ou ensolarado? Não deixa de olhar a janela do tempo real, tá? Não esqueçam de fazer sua oração. Um momentinho que vocês tiverem ou puderem parar para meditar, refletir como você está com você mesmo e com as outras pessoas. Que tal hoje agradecermos pelas nossas amizades? Agradeçam pelos seus amigos. É muito importante nessa caminhada da vida a gente ter pessoas que se alegram com a gente e que também ficam tristes quando a gente não está no melhor momento. Então temos sempre alguém para nos apoiar, nos incentivar e que sejamos também esses amigos, não é? Que apoia, que está presente. Façam a oração do jeitinho que suas famílias ensinam. Agora é a hora da leitura. Lembra que eu pedi atenção redobrada? Muito bem, tem alguns textos um pouquinho longos, mas com atenção a gente vai compreender, tá? Faremos esse exercício da leitura juntos. Por que devemos ter cuidado ao andar descalços na areia? Perceberam que é uma pergunta? Tem um sinal de pontuação. Qual é? É a interrogação. Muito bem. Isso indica que é uma pergunta. É um questionamento. Vamos ler por parte, tá? Como se tivesse fatiado esse texto. Nós chamamos essas partes de parágrafo. Primeiro parágrafo. Caminhar pela praia e fazer belos castelos de areia. Brincar descalço no parquinho, livre, leve e solto. O que pode ser melhor? Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que, onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças. Os geoelmintos. Geo significa terra e elmintos, vermes. Logo, estamos falando de vermes que passam parte da vida na terra. Alguns contaminam cachorros, gatos, aves e outros bichos. Já outros pegam carona em nós, humanos. A fase adulta dos geoelmintos é sempre dentro do corpo de um hospedeiro. Acontece que o verme precisa do solo para a eclosão dos seus ovos e para passar a primeira fase de suas vidas, a fase das larvas. Mas como esses ovos vão parar no solo? Pelas fezes dos animais contaminados. Um cachorro, por exemplo, contaminado por geoelmintos, ao liberar suas fezes na areia, libera junto com elas os ovos do verme. Esses ovos podem ficar vivos no solo por muito tempo, em alguns casos, por anos, até eclodirem, deixando sair as larvas que podem ir para dentro de um animal e continuar seu ciclo de vida. Opa! Mas como as larvas vão parar dentro de um animal? Pode ser de carona em uma fruta que alguém come sem lavar, ou grudadas em um alimento que cai na areia e é levado à boca, ou ainda perfurando a pele dos pés descalços. Nesse momento, sentimos apenas uma coceirinha. Dentro do corpo do hospedeiro, as larvas seguem pela corrente sanguínea até chegar aos intestinos, onde encontram os nutrientes que precisam para se tornar geoelmintos adultos, reproduzir e colocar os ovos, que chegarão ao solo junto com as fezes do animal contaminado, recomeçando o ciclo de vida do verme. Nos intestinos, os vermes disputam com o organismo do hospedeiro os nutrientes, como proteínas, açúcares, gorduras e vitaminas. Se ficarem por muito tempo ou em grande quantidade no corpo humano, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma doença conhecida como anemia, que dá uma grande sensação de indisposição e fraqueza. Mas não entrem em pânico. Existem maneiras simples de evitar a contaminação por geoelmintos, como lavar bem os alimentos, recolher o cocô que o seu animal de estimação faz na areia e andar de sapatos em áreas onde existe esgoto aberto ou a presença de muitos pombos. Se você quiser mais dicas, quer mais dicas?
visite a CHC Online, que é o site da Ciência Hoje. Quem escreveu esse texto foi Elizabeth Cristiano de Almeida Proença, que é do Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Para escrever bem, é preciso ser um bom leitor. Pois é, cuida em ler. Tenham curiosidade para descobrir o que está escrito nas etiquetas de roupa, nas legendas que passam na televisão sobre algum assunto. Perguntem se você não conhece aquela palavra, procure no dicionário. Então, cada vez que você vai lendo, você vai tendo mais palavras na sua mente. Isso quer dizer que o seu vocabulário vai aumentar. E quando você escrever, você vai conseguir escrever corretamente as palavras. Você vai evitar que palavras sejam repetidas em seu texto, tá bom? E a estrutura de um texto deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes nós chamamos de parágrafo. O parágrafo da introdução é sempre o objetivo do texto. Situar quem vai ler seu texto sobre o assunto que você vai tratar. O parágrafo de desenvolvimento, ou os parágrafos de desenvolvimento, se tiver mais de um, é onde você vai falar o que você acha, vai falar sobre as ideias daquele assunto. Se tiver mais de um, vai ter mais de um parágrafo. E a conclusão é a retomada dos objetivos do texto e dos parágrafos. Por que você escreveu esse texto? O que é que você quer alcançar com esse texto? O que é que você quer que as pessoas aprendam ou tenham mais atenção em relação a determinado assunto? Para ficar visualmente melhor de entender, imagina aí que tem um sanduíche, né, que o seu texto é um sanduíche, e as partes desse sanduíche são as partes do seu texto. A parte de introdução, no meio seria o desenvolvimento, né? Seria essa parte aí da carne, das verduras, tá? Então, as camadas desse sanduíche está representando as partes do texto, tá bom? O texto ele tem que ter começo, meio e fim. Vamos analisar o texto que a gente leu hoje? Vocês sabem qual é o gênero desse texto? Qual é o tipo desse texto? Se chama um artigo de divulgação científica ou texto científico. Nós conhecemos vários tipos de texto. Cartas, crônicas, biografia, bulas. Cada um tem sua estrutura, tem suas características. Sejam para nos informar algo, para nos divertir, até para nos assombrar, né? Para ter informações como entrevistas, textos informativos. Temos as lendas, que são histórias passadas de geração em geração. As poesias, lembram que tem uma estrutura diferente, com versos e estrofes. Temos receita, que é um tipo de texto que tem ingredientes e o modo de preparo, é o passo a passo, algum prato que vai ser feito, de algum bordado que vai ser feito, tá? Então, esses são os tipos de textos que a gente já conhece. E o texto de divulgação científica ou um texto científico? Esse tipo de texto nos auxilia de forma significativa no aprimoramento daquilo que precisamos saber. De texto que está embasado em estudos mais aprofundados. Especialistas em determinadas áreas pesquisam, estudam, para passar para a população de uma maneira mais aplicável, digamos assim, ou passar conhecimento de áreas diversas para a população. Isso é resultado, não é? É fruto de muitas pesquisas. Tem pesquisas que duram anos, experimentos e dedicação exclusiva por parte de quem se dedica ao ramo da ciência, que pode ser ciências naturais, ciências físicas e ciências sociais. Um dos benefícios mais recentes que essas pesquisas têm frutificado é a descoberta da vacina para o coronavírus. É dentro dos laboratórios que os cientistas, não é,
fazem as pesquisas, experimentam várias fórmulas para que quando passa por testes, venham ser aplicadas, né, o resultado nos seres humanos. Vamos continuar a análise do texto que lemos inicialmente. Como é que esse texto está organizado? Está organizado em colunas e parágrafos. Temos 2 colunas e quantos parágrafos? Observem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 parágrafos. O tipo de texto trabalha fazendo uso do padrão formal da linguagem. Haja vista que o intuito é passar conhecimento. Então, quando a gente leu esses parágrafos, a gente tem informação do que é um geoemintus. Conhecemos como esse tipo de ser se hospeda no corpo humano e também no dos animais, dos bichinhos. Fala até dos bichinhos que podem ser contaminados, como cachorros, gatos, aves e outros bichos. Também informa, né, como a gente pode, de maneira simples, evitar a contaminação. Uma das coisas mais simples é não andar descalço em areia que a gente desconfie que está contaminada. Por essa razão, esse tipo de texto não traz traços de personalidade, como o uso da primeira pessoa, eu, no discurso empregado nesse tipo de texto. Vocês leram, né, junto comigo e não tem dizendo assim, eu faço tal coisa, eu sou tal pessoa. Não. São informações baseadas em estudos, em pesquisas. Quem escreveu esse texto? Nós citamos o nome da autora, logo no final do texto. Elizabeth Cristiano de Almeida Proença. E quem é Elizabeth? Esse tipo de texto, né, o texto científico, ele deve ser escrito por pessoas que tenham autoridade neste assunto, que seja formada, que estuda determinados assuntos ou determinadas áreas. Elizabeth é uma bióloga e possui mestrado em ensino de biociências em saúde e especialização em saúde pública e malacologia. Já ouviram falar em malacologia? É o ramo da biologia que estuda os moluscos. Bio quer dizer vida e logia quer dizer estudo. Então, é estudo da vida. E dentro da biologia existe a malacologia, que são especializações diferenciadas para determinados assuntos, determinadas áreas, como eu já falei. Qual é a função desse texto? Do texto científico? Divulgar informações científicas para a população. E onde é comum encontrarmos textos como este? Esse tipo de texto é encontrado em revistas científicas, em jornais e em sites. Tem revistas, direcionadas para esses assuntos. Temos também textos científicos divulgados em jornais, para que o maior número de pessoas tenham acesso. E também em sites. Quero deixar uma dica de um site para vocês, que é o Ciência Hoje das Crianças. Vocês colocam aí no site de busca chc.org.br e vocês vão encontrar matérias bem legais sobre vários assuntos da ciência. Qual é o assunto do texto que lemos? Esse texto fala sobre os cuidados que devemos ter ao andar sobre a areia. Um dos aspectos que também se evidencia no gênero em questão, que é o gênero científico, é a presença de termos técnicos, típicos da linguagem científica. Assim como se trata um texto de exposição de ideias, normalmente ele se constitui de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, como a gente já viu. Por exemplo, esse parágrafo que diz o seguinte: qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que, onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças, os geoemintus. Tem aí um nome científico para esses seres. Geo significa terra. E eumintus significa vermes. A mãe não diz, você vai tomar um remédio para matar os eumintus. Diz, você vai tomar um remédio para matar os vermes. Não é verdade?
E aí continua o texto, né? Logo estamos falando de vermes que passam parte da vida na Terra. E vai destrinchando, explicando para a população que não estuda de forma direcionada ou mais aprofundada esses assuntos, terem conhecimento. Observando esse parágrafo, temos aqui um nome, né? Uma palavra. Qual é essa palavra? Vermes. E outra, passam. Temos um nome e temos um verbo. Percebam que esse nome e esse verbo, eles concordam em número. Estão no plural. Se você construir um texto, você tem que observar. Se a palavra está no singular, continua no singular. Se está no plural, vai ter modificação. Ou em outros nomes, né? Ou em verbos. Precisa ter essa concordância. Seja o plural e o singular, no feminino e masculino, certo? Quando se trata de gênero. Temos aqui uma enumeração. Está falando de bichos, de animais. E qual é o sinal que está separando essas palavras? É a vírgula. A vírgula ela é usada, né, em enumerações também. Quando a gente está lendo e tem uma vírgula, a gente dá também um respiro para passar para outra palavra. Não vai lendo tudo de uma vez, não. Mais um parágrafo. Qualquer que seja a sua preferência, vale a pena registrar que. Tem aí qual o sinal de pontuação? 2 pontos. Seguindo. Onde a areia é quente e úmida, pode haver seres microscópicos causadores de doenças. Os geoelmintos. Os 2 pontos, eles explicam ou resumem ideias anteriores. São usados para citações também. Por exemplo, na letra C, como já dizia Vinícius de Moraes. Então, vai citar o que Vinícius de Moraes dizia. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Além de ter os 2 pontos, para citar o que o autor falou, está entre aspas. Para não ficar um texto extenso e corrido, a partir dessas informações que a população começa a ter, outros profissionais, como designers, por exemplo, deixam essas informações melhores de serem visualizadas e mais didáticas, certo? Então, temos aqui uma imagem, né, com texto e figuras sobre a importância do brincar. Essas figuras estão representando brincadeiras. Vocês gostam de brincar? Acredito que sim. Vocês vão ler comigo quais são os benefícios e a importância do brincar. Não é somente pura diversão. Vamos lá, está enumerado. Número 1. A brincadeira é importante porque fortalece as funções cognitivas. 2. Ajuda a lidar com angústias e anseios. Número 3. Ajuda a desenvolver a coordenação motora. 4. Auxilia a compreender o papel das pessoas na sociedade. 5. Promove a autonomia. As crianças desde cedo começam a fazer coisas sozinhas, a brincar só e com outras pessoas. Então, ajuda também a desenvolver as emoções. Às vezes fica chateado quando perde uma brincadeira, fica muito feliz quando ganha, quando consegue avançar, quando consegue evoluir. Então, ajuda a desenvolver essas emoções. Contribui para estabelecer vínculos afetivos. São através das brincadeiras que a gente faz novas amizades. Reforça a segurança entre filhos e pais, né, e responsáveis. Testa habilidades físicas. Favorece a cooperação. Então, a gente aprende também a se ajudar nas brincadeiras. As brincadeiras ajudam a compreender o mundo à sua volta. Quando você observa o outro, a necessidade de incluir todas as pessoas, independente das suas limitações, independente da sua raça, credo. Estimula o imaginário infantil. Você começa a ter uma mente mais criativa. A fonte dessas informações é do livro, não é, dos pediatras da Sociedade Brasileira de Pediatria para os Pais, da editora Manoli, da Pastoral da Criança, do Hospital Albert Einstein, e fala dos filhos dos 2 aos 10 anos de idade. Então, fala sobre a importância do brincar, sobre quais são as brincadeiras indicadas para cada idade, e o conteúdo, né, visual dessa imagem
foi retirado do site da Unimed, que tem o conteúdo aprovado pelo responsável técnico científico. Então, eles têm entendimento sobre as informações que estão sendo passadas. O brincar não é apenas um direito da criança, como determina o artigo número 16 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai além da diversão. Os estímulos importantes que auxiliam em vários aspectos, né, no desenvolvimento. Então, quando os professores chamam vocês para brincar, não é somente para se divertir, é também para se divertir, mas para que vocês desenvolvam o raciocínio, a linguagem, a socialização, a autoestima, e ajudam muito e muito no desenvolvimento de suas habilidades motoras, certo? Então, não deixem de participar das brincadeiras. Quando a gente passa desafios para vocês brincarem, é realmente para vocês brincarem. E com isso, a gente está percebendo o desenvolvimento de vocês. O raciocínio, a rapidez em fazer alguma atividade estratégica, um pensamento rápido. Jogos como dominó, xadrez ajudam na concentração. E a gente precisa de concentração para a gente fazer os cálculos dos probleminhas matemáticos. Quando a gente começa a inventar história, inventar brincadeira, vai facilitar muito quando a gente vai escrever um texto, porque nós temos uma mente bem criativa, bem estimulada para desenvolver uma história, ou contar uma história, ou inventar uma história. Falando nas brincadeiras, né, vamos falar um pouquinho sobre as brincadeiras populares. Nessa imagem aí, tem várias brincadeiras representadas. Vocês estão identificando alguma que você conhece, ou algumas, não é, brincadeiras? Mais de uma? Acredito que sim. Tem aí, ó, bambolê, peão, pular corda, é uma brincadeira. Jogar bolinha de gude, barquinho de papel, olha aí, empinar pipa. Tem muitas brincadeiras. As brincadeiras populares e folclóricas são aquelas que fazem parte da cultura e são criadas pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração. Lembram da tradição oral? Pois é, brincadeiras populares se encaixam nesse tipo de tradição. Nessas brincadeiras não existem regras fixas. Elas podem ser criadas pelo grupo que está brincando e modificadas sempre que necessário. Brincar não são necessários materiais ou espaços físicos. Podemos brincar em qualquer lugar. São aquelas também conhecidas como brincadeiras de rua ou brincadeiras tradicionais, que não exigem recursos materiais mais sofisticados, pois nasceram da cultura popular. Um dado que preocupa e muito é que 90% das crianças na atualidade, quase todas, acham que o sinônimo de brinquedo é videogame, computador e TV. Então a gente vai incentivar cada dia mais vocês a brincarem, a sair um pouco das telas. Apesar da gente utilizar as telas para algum benefício também de conhecimento. Mas a gente não pode ficar o dia todo usando celular, o dia todo usando computador. Isso é prejudicial, porque como é que a gente vai desenvolver a coordenação motora, nossas habilidades físicas? Quero ver se vocês descobrem ou gostam dessas brincadeiras que eu vou apresentar agora, tá bom? Essa brincadeira, por exemplo, qual é o nome dela? É a brincadeira de roda. A gente utiliza muito as cantigas de roda para brincar. Não precisa só de pessoas. Essa brincadeira, já brincaram? É a amarelinha, muito bem. E essa brincadeira, que estimula a criatividade, a socialização. A gente sempre gosta de empinar pipa quando estamos com amigos, né? Para as pessoas verem e disputar qual a pipa que voa mais alto. Quando for brincar de pipa, tenham cuidado para não brincar no meio da rua, onde tem postes, para não enganchar nas fiações elétricas e não gerar acidentes. Essa brincadeira, qual é? A cabra cega. Já brincaram de cabra cega? Sabe quais são as regras? Essas regras vão sendo inventadas e reinventadas com o passar das gerações. E essa brincadeira? De peão. Vocês já brincaram? De rodar peão? E essa outra? De pique-esconde.
Desde criancinha que a gente começa a brincar em casa, não é? Que se esconde dos pais, das mães. Essa outra. Queimada. Já brincaram de queimada? E essa outra? A brincadeira de bolinhas de gude. Tem várias maneiras de se brincar de bolinhas de gude, não é verdade? Pois, falando em brincar e em muitas brincadeiras que a gente relembrou, temos um desafio. Você vai escolher uma brincadeira, vai convidar alguém para brincar e vai gravar brincando e compartilhar com a turma. Pode ser uma dessas brincadeiras que foram citadas na aula. Pode ser uma outra brincadeira que você gosta muito e não foi citada. Alguma brincadeira que você aprendeu com sua avó, com seu avô. É bem interessante você se identificar no vídeo, dizer qual é a brincadeira. Se quiser explicar quais são as regras que você usa para brincar, vai ser muito legal. Conhecimento compartilhado é conhecimento sempre o quê? Multiplicado. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e que você se divirta aí, divirtam-se, brincando com a brincadeira favorita. Depois envia tudo para o grupo da turma, tá bom? Não esquece. E a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Um cheiro bem grande para vocês.